Vamos, sem demora, abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Hoje temos uma maratona diante de nós. Capítulo 6, a partir do verso 24 até o final do 7. E aí, crianças, será que a gente aguenta? Vamos ver, né? No início vou ler apenas versos 24 a 30 para entrarmos na história, como a leitura é bem grande. Nós vamos ler à medida que avançamos com a mensagem. Mas por enquanto, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 24. Peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, assim diz a Escritura. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: "Acode-me, ó rei, meu senhor!" E ele lhe disse: "Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?" Perguntou-lhe o rei: "Que tens?" Respondeu ela: "Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu." Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos para entrar em lugares escuros e nós pedimos que o Senhor seja conosco. Que o Senhor nos ajude a ver luz. Em nome de Jesus. Amém. Quem aí já correu para dar uma boa notícia? Crianças, vocês já fizeram isso? Sair correndo para contar uma coisa legal para a mamãe, para o papai, correr mesmo, mas correr de sair tropeçando pela casa, bate a coxa na quina da mesa, vai derrapando, tropeçando, agarra na uma coisa, corre sorriso aberto para contar uma boa nova. Já fez isso? É gostoso, não é? Tá, hoje a gente corre para o WhatsApp para avisar das coisas boas, o que não é a mesma coisa, mas é um jeito também. Mas talvez ainda seja possível acontecer o de literalmente sair correndo. Correr em casa para procurar a esposa, para avisar os filhos, para ter o prazer de ter os pés formosos anunciando boas novas. Aliás, essa história de anunciar boas novas, ela é ligada a uma corrida, como talvez você saiba. Avisei para vocês que mês de Olimpíada é uma loucura isso aqui, é só Olimpíada. Quão rápido você precisa correr para correr 42 quilômetros, uma maratona, em menos de 2 horas? Muito rápido, por muito tempo. Quando se fala na maratona, uma das mais famosas provas esportivas que existe uma curiosidade acerca da origem de algo tão antigo. Nós estamos às portas das Olimpíadas de Paris e essa será das melhores provas para se assistir. Alguém aí aguenta uma maratona? Estou vendo um ali que talvez já tenha aguentado um dia, tem outro ali atrás. É interessante porque homens de meia idade, é um sinal claro da crise de meia idade, é quando o homem resolve que acha que vai tentar. E ele bota na cabeça: acho que eu dou conta, é só treinar umas semanas e vou. Talvez não uma maratona inteira, mas meiazinha, né? Meia maratona. Se seu marido está nessa, irmã, é um sinal claro de que chegou a crise da meia idade, tá? Mas eu acho que tem vários aqui que desejariam e teriam certas condições para terminar a prova. 42 quilômetros, 195 metros. Eu não consigo correr uma maratona, mas a parte dos metros eu consigo. Mas, infelizmente, não no ritmo desses incríveis atletas. Você sabe qual é o ritmo que esses atletas de elite atingem para correr 42 quilômetros? Menos de 3 minutos por quilômetro. Talvez você pense: o que quer dizer isso? É muito rápido, meu amigo. É 1 quilômetro em menos de 3 minutos. Eu acho que
pouquíssimos de vocês conseguem correr 1 nessa velocidade. Ou meio nessa velocidade. Quanto mais uma maratona. Entenda, não é que você não aguenta a maratona no ritmo deles porque você cansa. Você sequer chega na velocidade que eles chegam. E eles correm assim por 2 horas. Inclusive, fica aí um desafio que alguns corredores gostam de usar. É chamado número de Kipchoge. Kipchoge, em honra a Eliud Kipchoge, vencedor das 2 últimas Olimpíadas, que é justamente a ideia de quantos metros você consegue correr no ritmo que ele corre, 42 quilômetros. E vocês não aguentam 100 metros, amigos. Vocês não aguentam ir daqui no supermercado Bela Via, na velocidade que ele vai. Tá, os muito bons de vocês correm 1 quilômetro, 2 ou 3. Inclusive tem uns vídeos online, procura depois no YouTube, de pessoas tentando correr na esteira e chegar na velocidade que ele corre por 100 metros. É sempre hilário, termina em quedas, inevitavelmente. A esteira lá da Smart Fit sequer chega na velocidade. É sério, o pace dela não alcança o pace desses caras. A gente está falando de 100 metros em 17 segundos. 100 metros em 17 segundos, por 42 quilômetros e 195 metros. É muita vontade de dar uma boa notícia. Como assim? Porque da onde vem isso? 42 quilômetros, 195 metros. Vem de alguém improvável precisando dar uma baita de uma boa notícia. Segundo a história corre, e há variações nela, vocês sabem como são essas coisas. A segunda história foi um soldado chamado Feidípedes, que correu por essa distância da cidade de Maratona até a cidade de Atenas, em 490 a.C., para avisar os seus compatriotas gregos que eles tinham vencido os persas malvadões. Ele teria corrido aquela distância toda, chegado lá e conseguido ainda dizer: alegrai-vos, somos vencedores. E então colapsou e morreu. Pesado, né? Tem outras versões, essa é a melhor, mas não foi em 2 horas. Não foi em 2 horas, foi muito mais que isso. E 2 horas vem sendo um dos grandes limites teóricos do que o ser humano é capaz de fazer. É uma pergunta que todo mundo que gosta de atletismo vem tentando lidar há muitos anos. Será que um dia alguém consegue correr essa prova em menos de 2 horas? O tempo vem baixando ao longo das décadas, claro, mas essa barreira parece intransponível. Para você ter uma ideia, foi só nos anos 60, no final dos anos 60, que se baixou de 2 horas e 10 minutos. E onde que você vai baixar ainda mais 10 minutos? Um homem conseguiu, o queniano Eliud Kipchoge, mas numa prova não regular, tá? Não foi numa corrida para valer. Foi numa prova simulada, com todas as condições apropriadas, com corredores, batedores, o ajudando e tudo mais. Por isso, não foi homologado o recorde. É algo impressionante, mas é aquela sensação de algo meio fakezinho, sabe? Muitos vêm tentando, mas recentemente a maior aposta do mundo se tornou o queniano Kelvin Kiptum. Em 2023, ele assombrou o mundo, correndo a maratona de Chicago, muito, muito perto de 2 horas. 2 horas, 0 minutos e 35 segundos. Kelvin Kiptum quebrou o recorde mundial e todo mundo ficou eriçado e preparado para o dia em que Kiptum chegaria lá e a boa nova seria trazida do que foi possível se ver. Todo mundo ficou muito animado, especialmente por causa de um detalhe. O recorde foi quebrado em Chicago, que não é tradicionalmente uma prova onde esses recordes acontecem. Lembre-se, não é uma corrida, é uma corrida de rua. Condições climáticas, altitude, o trajeto, essas coisas influenciam. Todo mundo sabe que os recordes são quebrados não em Chicago, ou em Londres, ou em Nova York, em Berlim. Sempre em Berlim. Foi lá em 2022 que Kipchoge quebrou o recorde anterior. As últimas 8 quebras de recorde haviam sido em Berlim. Ou seja, quando Kiptum em Chicago baixa para 34 segundos, o mundo prende a respiração. Em setembro tem Berlim. Está logo ali. Será que vem? Essa é uma sensação que todos nós conhecemos. Quando as coisas impressionantes estão acontecendo e a gente fica na agonia do coração de: será que vem? Não, não vai vir. É difícil demais, é impossível, não tem como isso acontecer. Será que vem? Eu acho que você já teve essas noites
em que as coisas estavam muito, muito escuras na sua vida e você ficou assim, será que pode vir alguma boa nova de algum lugar? Parece às vezes que você está vivendo a sua maratona num vale de sombra da morte. E a gente fica na expectativa como quem sonha. Será que vai ter um pezinho bonito correndo na minha direção para trazer boas novas? Hoje nós veremos uma história assim. Uma história com muita escuridão e com uma espera. Hoje nós vamos aprender que a palavra de Deus nos promete que mesmo nas piores trevas, podemos contar com as boas novas da graça de Deus. Vamos ver isso em 3 partes. São 3 movimentos muito importantes que eu quero que você observe. O primeiro movimento é que a vida sem a palavra de Deus pode ficar muito, muito escura. Volta para o início do texto, verso 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. No último sermão vimos uma história impressionante. O rei da Síria estava indignado, pois os seus planos de ataque sempre eram descobertos por Israel. Lembra disso? Era o profeta Eliseu, como um baita espião, recebia as informações e contava o que estava acontecendo. O rei da Síria mandou uma guarnição para pegá-lo, mas, claro, o Senhor interveio e acabou com aqueles soldados da Síria sendo capturados, poupados e alimentados por um banquete na própria capital de Israel, Samaria. Não houve mais aquele tipo de ataque, é o que a gente melhor entende aqui, aqueles ataques corriqueiros de ir ali e tentar sequestrar umas pessoas, como talvez tenha acontecido com aquela serva de Naamã. Aquilo cessou. Agora eles vão para uma guerra total, um ataque gigantesco. Talvez tenham desistido desses ataques esporádicos justamente para ir com tudo. É a leitura mais natural da sequência das coisas. Ben-Hadad vai para Samaria sitiar a cidade. Você sabe o que é essa tática de sitiar? É quando você simplesmente cerca a cidade. Às vezes é difícil tomar uma cidade fortificada, muros altos e armas de guerra. O que você faz? Você vai e cerca a cidade, não necessariamente atacando. Às vezes você só bota suas tropas em volta da cidade e espera. Você corta as linhas de alimento, não tem como comida vir dos campos para quem está lá dentro. E você espera. E uma hora a fome, as doenças, a debilidade, o desespero, os motins começam a pegar aquele povo e eles vão tentar atacar desesperadamente, enfraquecidos, ou vão se voltar uns contra os outros e de qualquer jeito facilita para você. Você só cerca a cidade e espera. É que nem crianças, quando você está no pique pega, e a pessoa fica ali, só esperando. E você está lá no pique, segurando. E o pego está ali. E você, não pode ficar aqui não, vai pegar outra pessoa. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Mas tem gente correndo ali, eu vou ficar aqui mesmo, te esperando. Ou quem fugiu do cachorro brabo, subiu na árvore, e o cachorrão fica lá, pacientemente, babantemente, esperando você descer. O sítio de Samaria funciona. A comida começa a ficar escassa, e o que acontece nessas ocasiões? Vocês entendidos de economia, os preços disparam, pois a escassez está seríssima. Sempre assim em situações de calamidade pública, não? E aí começa a inflacionar as coisas, a comida começa a ficar escassa, e veja o que eles estão comendo. Cabeça de jumento, custando 80 ciclos de prata. A gente está falando de milhares e milhares de reais, tá? Para começar, jumento não era um animal autorizado a Israel comer, era um dos animais impuros da lista. Mas ninguém está preocupado com isso mais, não. Milhares de reais, e não é pela costelinha do jumento. Imagina a fome chegar a esse ponto de você torrar as suas reservas por uma cabeça de jumento. E tem outra coisa que vocês leram? Cocô de pomba. Espera. Alguns sugerem que isso aqui seria um nome popular para o que a gente chama de alfarroba. Mas se você pensar até que é parecidinho mesmo. Tem uma evidência linguística aqui, comparando com o acádio, etc. e tal, mas é sugestão só. Talvez seja mesmo que você leu.
Talvez seja porque eles usavam o esterco da pomba para combustível. Isso acontece também. Espero que seja para isso. Tem uma alternativa, né? Que lugar escuro esse povo está? O povo que abandonou o caminho do Senhor, o rei que abandonou o caminho do Senhor, estão nessa. E a gente acha que já teve escuridão suficiente quando o narrador nos chama a essa cena pavorosa. Um dia o rei está passando pelo muro e vendo aquela situação toda, certamente se sentindo totalmente impotente, e ele ouve uma voz feminina: "Oh, rei, ajuda-me!" E você viu a respostinha irônica do rei? Se nem Deus te ajuda, o que eu vou fazer? E ele ainda pergunta: de onde você quer ajuda, minha querida? Você quer da eira ou do lagar? A eira era onde era preparada os grãos para fazer pão. Então, você quer que eu vá ali na padaria, pegue um pãozinho para você? Quer como? Um pãozinho francês, de cevada, centeio, um pão de batata? Quer que eu pegue alguma coisa da eira para você? Ou você quer do lagar? Lagar era onde eram pisadas as uvas para fazer vinho. Você quer um vinhozinho, um cabernet? O que você prefere? Qualquer coisa está valendo? Quer que eu passe na adega e traga uma coisinha para você? O rei está nesse ponto aí. Se o Senhor não te acode, como que eu vou te acudir? E aí ele toma um susto da vida dele. E a mulher conta sobre o combinado que ela fez com a vizinha. Eu combinei com a mulher de comermos o meu filho num dia e dela no dia seguinte. E ontem a gente fez a parte. O meu filho foi o jantar. Mas hoje, que era a vez do filho dela, ela escondeu. Eu não estou achando. O rei pode obrigá-la a entregar o filho? E o rei, como você, perde tudo com isso. Olha a situação. Rasga as vestes e todo mundo vê que ele estava com um pano de saco por baixo das vestes ali. Veja, são lugares escuros em que a humanidade caída chega. Esses sítios trazem esse tipo de tragédia. A fome enlouquece. A fome leva pessoas a fazerem coisas fora do normal. Continua sendo pecado, tá? Não estou desculpando. Degradantes e vis. Vários de vocês devem ter visto aí o filme da Netflix recente do jogador de rugby lá do Uruguai, né? No avião que caiu nos Andes. O avião caiu na montanha, se viram sem comida e nos primeiros dias se aguenta. Você tenta comer o couro do banco, o cinto de segurança. Foi o que fizeram. Mas não resolve, não. Vários dos passageiros tinham falecidos. Eu vi um vídeo sobre alguns detalhes, eu vou poupá-los, tá? Fiquem tranquilos. A Bíblia nos poupa dos detalhes aqui também, acho que a gente pode seguir pelo mesmo caminho. Sabe, irmãos, isso aqui, no final das contas, é o que acontece com a humanidade sem freio, sem Deus. Lembra, Paulo explica isso em Romanos capítulo 1, o que ocorre com a humanidade quando ela abandona o caminho do Senhor. Quando começa o povo abandonando e se recusando a se dobrar diante do Deus vivo, detendo a verdade pela injustiça, ele começa a viver um ciclo degenerativo, individual e social. Paulo, lá em Romanos 1, explica que essa degradação social, os inúmeros pecados que nós vemos na sociedade, vêm disso, de negarmos a verdade de Deus e a trocarmos pelas mentiras dos nossos corações. Muitas vezes Deus segura, Deus bota freio na humanidade, não deixa que a coisa vá tão longe, pela sua graça comum. Mas tem momentos em que Deus permite que a humanidade siga no caminho que deseja. E esse é o tipo de situação que você pode esperar. Não é só o horror do que eles fizeram, do que elas fizeram, mas na cabeça dessa mulher, ainda por cima, é uma questão de se levar para a justiça e exigir o seu direito. Nem é algo para se fazer escondido e nunca falar a respeito. É algo para se levar para as cortes e falar: cadê? Obriga essa mulher a entregar o filho dela aqui, é a vez dela. Uma tragédia, é claro, mas uma tragédia anunciada. Desde o jardim, Deus avisou que comer do fruto proibido levaria à morte, e morte é o que nós encontramos quando nos afastamos do Senhor. Até onde podemos chegar? Quão escuras as coisas podem ficar?
até onde o Senhor está disposto a ir por nós? Quando as coisas ficarem escuras, mas escuras para valer, será que algo bom e inesperado pode reverter tudo? As histórias desse mundo frequentemente não terminam bem. Mas e a grande história do mundo como um todo? Há esperança? Veja, eu creio que todos nós somos familiarizados com a seguinte sequência de eventos. Pensa nessa sequência e veja como ela acontece muito. 1. Uma situação horrível se abate sobre nós. Problema financeiro, uma enfermidade, uma ação de alguém que amamos e nos fere. A gente fica sem chão, sem rumo, sem esperança. A gente nem se reconhece por um tempo. 2. Segundo movimento. Um período de esperar contra a esperança. Alguém nos diz que pode ser que algo aconteça e isso move os nossos corações. A gente fica meio desconfiado, será que vai mudar mesmo? Mas a gente espera para ver. Um tempo de hiato, um tempo de silêncio. Talvez de crer enquanto descremos ou descrer enquanto cremos. E o terceiro movimento é a chamada eucatástrofe, a boa catástrofe. Uma boa nova inesperada, uma virada de jogo tão assombrosa que nem nos nossos mais belos sonhos a gente imaginava. Algo acontece e tudo muda. Salmo 126, nosso riso se torna em pranto. Ou ao contrário, nosso pranto se torna em riso. A gente saiu chorando, jogando, e a gente volta colhendo feliz. A dor se torna em alívio e a escuridão é vencida pela luz. São muitas as histórias assim, não são? Em outras ocasiões já falamos como a literatura, o cinema, se valem muito dessa mesma sequência. A tragédia, a esperança que parece não vingar e o triunfo maravilhoso. De Star Wars a Senhor dos Anéis, passando pelos dramas familiares e histórias infantis, essa tríade está entranhada no ser humano contador de histórias. O horror e a escuridão da morte, a promessa da esperança, a alegria da alvorada. Vamos ver, né? Ela leva ao rei o seu pleito. O rei e todo o seu poderio não tem nada para fazer. Como é fácil a gente achar que os poderosos desse mundo podem resolver tudo, né? O que o governo vai fazer a respeito disso? Não vai fazer nada? Não, não vai. O rei só pode lamentar aqui, rasgar as suas vestes. Interessante, nós não estamos diante de um Salomão com sabedoria para resolver um imbróglio desse. Salomão lidou com uma dessas tempos atrás. Seja quem for, Jorão, não sabemos ao certo, não há a sabedoria de Deus para resolver. O que o rei pode fazer? Ele pode descontar em alguém, como nós fazemos tantas vezes quando frustrados e impotentes. E é o que ele faz, olha a continuação da história aí no verso 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Olha que loucura. Olha que loucura. Ele quer descontar no rei. E assim a gente ele vai querer descontar no profeta. E assim vamos para o nosso segundo ponto. Precisamos esperar na palavra de Deus e não nos irarmos como tolos. Veja, vamos ler até o verso 2 do capítulo 7. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida manda tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-a com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, eu esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O rei, claro, está irado com a situação.
ele quer descontar alguém, ele fica bravo com Deus. E ele fica bravo com todo mundo que parece, de alguma maneira, representar a Deus. Deus faça o que quiser comigo. Se amanhã, essa hora, a cabeça de Eliseu ainda estiver naqueles ombrinhos finos. E, em geral, é quem avisou, né? Quem trouxe a notícia que fica mal, a palavra de Deus. Por que o rei está irado com o profeta? Porque ele está irado com Deus. Porque ele sabe que é o Senhor quem manda nas coisas. E ele está indignado com o Senhor, e assim está indignado com o homem de Deus. Alguns comentaristas sugerem que aquele pano de saco, lembra que a gente viu que ele rasgou a roupa e por baixo estava uma roupa de luto? Que ele tivesse tentado algum tipo de arrependimento, sob a palavra de Eliseu, meio que tentando alguma coisa para ver se funciona. Veja, tudo isso se passava por causa da rebeldia de Israel, do seu rei principalmente e tudo mais. Talvez o rei tivesse feito um meio esforço ali de um arrependimento, meio escondido, meio envergonhado. Aquele semi-arrependimento, sabe quando a gente faz isso? A gente erra, peca, faz coisa feia, mas a gente não quer ir ao arrependimento e mudar tudo. A gente fala assim, cara, eu vou tentar metadinha aqui. Se uns sinais de arrependimento resolveram, resolveu. Né? Senão aí eu tento para valer. Mas não funcionou, por assim dizer. O que está acontecendo aqui, irmãos, é punição divina sobre a situação. Deuteronômio 28, vou ler para vocês, 52 em diante, indicava o seguinte, era uma das maldições pactuais para a desobediência de Israel, é que esse tipo de coisa iria acontecer. Vou ler. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto, com os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer. Porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em tuas cidades. A mais mimosa das mulheres, a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra. Pensa, uma mulher tão delicada que não põe nem o pé no chão, lá, e está suja, é terra. Será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com seu filho e para com sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto que o teu inimigo te apertará em tuas cidades. É isso que está acontecendo. Quando nos vemos diante de circunstâncias horríveis, por vezes, nos iramos contra a palavra de Deus e contra os que a representam, em vez de nos irarmos contra o pecado e nos arrependermos e nos voltarmos e clamarmos por misericórdia. É comum demais nos iramos contra o Senhor, contra os seus. Por que o pastor não me avisou? Por que o conselho não fez nada para me impedir de seguir esse caminho? Não quero mais nada com igreja, com crente, com esse povo, com essa Bíblia, nada mais com isso. Lá vai o rei. Eliseu está sentado com os anciãos, o rei manda alguém lá para pegá-lo, mas lembre-se da história anterior. Eliseu tem informação privilegiada. Ele sabe que estão vindo e ele fala, barrem a porta, preparem, está chegando a gente para me pegar. O filho do homicida enviou alguém para me arrancar a cabeça. E nisso vai chegando daí o rei, ele sabe que o rei está vindo em seguida, trazendo alguém junto com ele. E nisso Eliseu diz algo surpreendente, que não vem porque Israel se arrependeu, que não vem porque Israel agiu ou porque o rei agiu, é algo totalmente alheio à ação do povo. É simplesmente graça de Deus. E a palavra do Senhor diz, amanhã a essas horas, o preço da farinha e da cevada vai despencar. Voltaremos a comprar pão e cevada e tudo que precisamos, baratinho. Será? Vai. Às vezes a gente vê notícias por aí, né, de pessoas que foram presas por informação privilegiada no mercado de ações, né?
Alguém que comprou rápido, pois sabia que o preço iria subir. Alguém que vendeu rápido, sabendo que o papel iria desvalorizar e assim por diante. E algo impressionante está acontecendo aqui, não é malandragem. Eliseu sabe que Deus está para fazer algo que vai resolver a situação, que nos parece irremediável. A fome vai passar. Tem vezes que é só isso. Só espera um dia para você ver. A gente acha assim, vai mudar essa situação sim, em um dia. O capitão, em cujo braço o rei se apoiava, o rei vai apoiado ali num homem, talvez enfraquecido pela fome, não sabemos. Aí o tal do capitão responde meio zombeteiro, duvidando da palavra e do poder do Senhor. Vai aparecer uma janela no céu e vai pular pão de lá? Pô, como se isso já não tivesse acontecido, né? Como se Israel não tivesse sido alimentado no deserto, milagrosamente, por décadas. A gente teima em não crer. Deus diz que algo vai acontecer e nós rejeitamos. Não cremos e nos iramos contra a palavra simples e cristalina dele. Por vezes, a vida cristã passa por momentos de muita escuridão, vocês sabem disso. E por vezes a escuridão dá lugar à simples espera. Um tempo liminar, um tempo cinzento. O tempo entre os trens do metrô, a pausa antes da música começar, o silêncio desconfortável na conversa com aquela por quem você está apaixonado. Pode ser muito agonizante a falta de algo estar acontecendo, não pode? Aqueles segundinhos parecem passar horas. Mas sabe, por vezes é preciso simplesmente isso, esperar no Senhor e no que Ele disse. Ainda que você não consiga ter a menor ideia de onde vai vir ajuda, se vai vir ajuda, como vai mudar, só esperar. Imagina como foi dormir em Samaria naquela noite. Como foi para o rei que queria a cabeça do profeta, mas não conseguia entrar na casa protegida, barricada. Como foi para o capitão da guarda que zombou do Senhor? Será que ele pensou, eita, falei bobagem? Como foi para uma mulher em Samaria que passou a noite escondendo seu filho? E como foi para uma que procurava? Às vezes nós vivemos nesse tempo liminal entre promessa ser feita e promessa ser cumprida. Todos nós estamos nisso, nós cristãos. Nós estamos aguardando uma promessa ser cumprida, não? O que nosso Senhor disse? Que Ele volta para renovar terra e céus. Nós estamos, por assim dizer, nesse mesmo período da história, na espera de algo que nos foi prometido, e a gente está louco para essa música começar. Será que de manhã teremos boas novas? Quem nunca foi dormir assim, numa sala de espera no hospital, ou num quarto com lágrimas numa noite insone? Com a história do Senhor, Jesus foi assim, não? Ele sofreu horrores numa cesta escura, muito escura. Até o sol escondeu o rosto para não ver o que se passaria na cruz. E ele, depois da cesta, passou um dia no túmulo. Às vezes a gente se esquece desse dia. Tem um dia importante aí, entre sexta e domingo. Tem um sábado de espera. Tem um sábado de silêncio. Um sábado de, será que o que foi dito vai acontecer? Sei não. E o mundo prendendo a respiração, as legiões de anjos atentas, com carruagens de fogo e tudo. O sol ansioso para que a terra completasse a sua rotação e ele pudesse voltar a espiar o que estava para acontecer numa caverninha em Jerusalém. Tragédia espera boa nova. Essa é a história do mundo. Numa das mais famosas histórias de nossos últimos 200 anos, O Senhor dos Anéis, o seu escritor Tolkien lidou com essa mesma estrutura, no que ele chamou de eucatástrofe. Já mencionei isso, é a boa catástrofe, algo bom, surpreendente, uma catástrofe do bem. Essa é a esperança dos dias em que nada de bom ainda aconteceu, mas esperamos no que foi dito. Num momento particularmente escuro na história, um dos personagens, um personagem chamado Sam, fala para o seu amigo Frodo que ele está ajudando a vencer a escuridão. E ele fala assim:
É como nas grandes histórias, Senhor Frodo, aquelas que realmente importam. Cheias de escuridão e perigo elas eram. E algumas vezes você não queria saber o final. Porque como poderia o final ser feliz? Como o mundo poderia voltar ao que era antes de tanta coisa ruim acontecer? Mas no final é só algo passageiro, essa sombra. Mesmo a escuridão há de passar e um novo dia vir. E quando o sol brilhar, ele vai brilhar mais claro do que nunca. Essas são as histórias que ficam com você. As que significam algo, mesmo que você seja pequeno demais para entendê-las. Essa é a promessa do profeta. Estamos num grande sábado, esperando o que amanhã nos trará. Será que essa esperança vai se cumprir? Ou será que isso é conto da carochinha? Terceiro e último ponto. A graça poderosa de Deus reverte o mal. Verso 3 em diante. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade. Morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, né? Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios. Eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos círios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os círios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a esta hora, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos,
porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta. E ele morreu. Isso foi de 0 a 100 muito rápido, né? Yahvé é gracioso com o seu povo e ele faz coisas inesperadas. Queridos, com o Senhor as coisas podem mudar muito rapidamente. O que custa uma cabeça de jumento, logo no dia seguinte pode dar para comprar uma plantação inteirinha. Elias não estava prometendo uma mera redução milagrosa nos preços, ou uma taxação, ou qualquer coisa assim, o governo congelando preços, nada disso. Ele estava dizendo que o sítio iria encerrar e tudo iria voltar ao normal. E como que isso aconteceu? De uma forma totalmente surpreendente. O narrador corta a cena e nos leva a 4 leprosos. Lembre-se, os leprosos não podiam entrar na cidade. Eles nem estavam dentro da cidade, estavam ali pelo portão. Ninguém estava nem aí para eles, nem os sírios, deixa esses leprosos aí. Vai chegar perto de leproso? Claro que não. E eles estão lá na porta tentando considerar o que fazer. E eles têm assim, uma conversa que é verdade, né? Eles estão, olha, escuta, aqui fora não tem comida, lá dentro também não. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Nem pode, mas vamos morrer, porque lá não tem comida. Ficar sentado aqui esperando, vamos morrer de fome do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no acampamento dos sírios, a gente se rende. O pior que eles podem fazer é nos matar. Aí a gente morre, a gente vai morrer de qualquer jeito. Mas sei lá, né? Vai que eles são bondosos com os seus prisioneiros, né? Talvez alguém tenha lembrado da história recente, né? Da bondade de Israel para com os sírios, sei lá. E lá se vão eles em direção ao arraial dos sírios, sem nenhuma expectativa de alegria, só indo e vivendo e vamos ver no que dá. Foram lá ao anoitecer e chegam lá, não tem ninguém. Como assim não tem ninguém? Não tem ninguém. As tendas estão vazias, os cavalos e os jumentinhos estão por lá, a comida está toda lá, o ouro, o prato, as espadas, as lanças, os escudos, está tudo lá, não tem ninguém lá. Talvez, imagina, uma fogueira ainda queimando, coisas assim. E aí o texto nos explica o que aconteceu, o texto nos dá o background, ele fala, o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e barulheira de grande exército. Os sírios acharam que tinha um exército gigantesco chegando para cima deles. E deram no pé. Imaginaram que Israel teria contratado os reis dos heteus ou os reis dos egípcios. E veja o que medo faz com a gente, né? Que dinheiro que Israel tinha para contratar rei do Egito. Mas o medo te deixa, né, irracional mesmo. E se mandaram. O ponto de tudo é que eles foram embora e largaram tudo, até os cavalos e os jumentos. Porque na cabeça deles os egípcios estavam chegando a qualquer momento. Não eram egípcios, eram os leprosos. Aliás, inclusive, na língua original fica ainda mais divertido, porque egípcio é Mitzraim e leprosos é Metzoraim. Então você vai lendo assim, achando que vem uma coisa e vem outra, que é parecido, mas é totalmente diferente. Quem agiu? O Senhor agiu. Israel não fez nada, Israel só esperava. É dessas situações em que a gente fica totalmente incapaz, mas o Senhor faz tudo, como a salvação dos nossos pecados. E eles ficam lá, é uma cena tão gloriosa. Você não imagina esses 4 leprosos saltitando, fazendo brindes com cálices que nem esse, vinho indo para todo lado, jogando prata e ouro um no outro, comendo pão, dando uma mordida num pãozão desses e deixando, e vou morder o outro, e foi fazer isso, andando a cavalo. Qual que é a trilha sonora que você imagina para essa cena? Eu imagino uma câmera lenta no estilo Carruagens de Fogo, já que a gente está no tema, né? E eles lá, e aquela brincadeira, brindes em câmera lenta, as taças de prata dos comandantes sendo usadas pelos leprosos, eles contaminando tudo aquilo, aquela confusão toda, e a alegria dos 4, um arraial imenso, até que começa a doer na consciência, né? Fala, gente, a gente precisa contar, né? Porque a gente tem uma boa nova, que é o termo que ele usa, a gente tem uma boa nova, a gente não vai contar uma boa nova dessas. Inclusive, se amanhã de manhã o pessoal ficar sabendo que a gente não contou, vai ficar ruim pra gente. Vamos lá, vamos. Eles vão até o portão da cidade, chegam no portão da cidade, pés leprosos belíssimos indo anunciar boas novas, horríveis e formosos. Vamos ao arraial dos sírios, não tem ninguém lá.
Sumiu todo mundo. Aqui, ó. Olha aqui, pão, vinho, olha aqui, ó. O pessoal que está, os porteiros, né, de trás da cerca, de trás do portão, levam isso ao rei. Claro que, como que você não leva uma notícia dessa? Acordam o rei fica sabendo, mas o rei não acredita, né? O rei, sempre tem essas pessoas que acham que entende de política mais que Deus. Ele tem certeza que é uma armadilha. Eu sei o que eles estão tentando fazer, crianças. Vocês, crianças, são muito inocentes, ingênuas. É uma armadilha. Esses ciros são ardilosos. Assim que a gente chegar, eles aparecem, estão só escondidos. E teria ficado nisso se não fosse um outro personagem importante, que é um servo sem nome. O rei tem certeza que alguma estratagema perigosa, uma cilada Eliseu, é cilada Eliseu. Esses caras estão escondidos em algum lugar. Mas um dos servos percebe, ok, pode ser cilada. Mas e se for verdade, hein? Você não vai nem averiguar. Porque se é verdade essa boa notícia, meu amigo, o mundo mudou. O que a gente tem a perder em ir investigar? A gente está para morrer aqui, boa parte da cidade já morreu, na pior das hipóteses vai morrer todo mundo que nem já morreram os que já morreram. Mas se essa boa nova é verdadeira, estamos salvos. Se ela for falsa, perdida já estamos. Razoável, não? E foram assim, mandam alguns homens com carros e cavalos e vão lá, e verso 15 nos diz que eles chegam e veem que é verdade mesmo. O arraial está vazio, os ciros tinham deixado tudo para trás. Ah, amigo, quando essa boa nova se espalhou em Samaria, o povo saiu na louca em direção ao arraial para pegar tudo. E claro, os preços baixaram, porque afinal agora tinha uma abundância de víveres. Que nem a palavra do Senhor, você notou, né? Como disse a palavra do Senhor. Aliás, como disse a palavra do Senhor, o capitão, o engraçadinho, viu, mas não provou. Eliseu disse que aquele incrédulo veria, mas não desfrutaria, e de fato, ele foi atropelado pela multidão enlouquecida de fome e morreu. Quanta coisa sensacional! Eu preciso que você veja que essa história ela ecoa para trás no tempo e para frente. Peter Leithart bem nota que nas duas histórias, essas duas que a gente viu semana passada e agora, reis mandam soldados pegar Eliseu. Nas duas ele não é capturado e ainda provê comida para os seus supostos captores. Numa história, um exército se surpreende ao encontrar uma cidade cheia, e na outra uma cidade se surpreende ao encontrar o exército esvaziado. Paralelos muito interessantes. Mas eu acho que você já notou também que tem um eco para o futuro aqui, não tem? Onde que você já viu a sequência? Trevas horripilantes e maldade incompreensível. Um período de silêncio prenhe de boas novas e boas novas inimagináveis do que Deus fez, contadas por quem a gente menos esperava. Você já viu para onde eu estou indo, não viu? Sexta da paixão, sábado de espera, domingo da ressurreição. As boas novas descobertas pelas mulheres que lá foram, sem nenhuma esperança, achando que a morte reinaria. Voltam para contar, e o povo corre para ver. Pedro sai correndo para ver, e fica maravilhado. Como Dale Davis disse, certamente todos somos capazes de sentir esse texto nos agarrando pela lapela e nos botando de joelhos para adorar. Como os leprosos indo ver, foi assim com as mulheres no túmulo de Jesus. Foram lá só esperando encontrar morte. Quem sabe um pouco de honra naquele domingo, mas encontraram uma boa nova quase que incompreensível. Cristo voltou da morte. Diferente dos leprosos, para crédito delas, não ficaram enrolando para contar, não. Eram mais generosas, correram para anunciar. E logo quem recebeu a boa notícia correu lá para verificar. E hoje eu estou te contando a notícia também. Eu te pergunto, você vai ficar sem checar? Talvez que nem um rei tolo você acha, isso é invenção, esse negócio de evangelho, de ressurreição, isso é cascata, isso é cilada. Para pegar meu dinheiro, para me enganar, para me escravizar. Ok.
Mas e se for verdade? E se o que as mulheres contaram sobre o túmulo vazio, e depois Pedro e outros foram lá checar, e tantos já checaram, e se isso for verdade? E se de fato a escuridão do mundo já passou? E você está vivendo como se ela não tivesse passado? Talvez você fique aí rindo, zombando do evangelho e seja atropelado, como alguém que não crê. No meio disso tudo, de toda essa boa nova, tem gente que foi destruída. Ouviu a boa nova, mas não creu e por isso não desfrutou. Há muitos assim na nossa cidade, que ouviram as boas novas, não creram e por isso não desfrutam da mesa. Não desfrutam, são atropelados. Talvez seja essa a sua situação. Tem acesso à salvação, mas ri e zomba dela. Ou tem uma outra alternativa, que eu sei que vários de vocês já escolheram essa alternativa, que é se alegrar com Ele, se alegrar com a boa nova. Aliás, sem nenhum tipo de tristeza, hoje o rei fala para você, você vai querer da eira ou do lagar? Você quer pão ou você quer vinho? Sem nenhuma zombaria, sem nenhuma ironia, só generosidade. Vocês querem vinho ou pão? Ah, os dois? Que bom. Tem para você. Já, já. E eu quero que você veja que quem recebe a boa nova e não a compartilha está errado. Que nem aqueles leprosos que dói na consciência deles, né? A gente devia ir lá na cidade contar, né? A salvação já tinha acontecido, mas ela ainda não tinha sido aplicada ou efetivada na vida daqueles que não sabiam a respeito dela. É assim com o evangelho também. O evangelho já aconteceu, as boas novas já estão correndo, mas enquanto a pessoa não ouvir e crer, aquilo não tem um efeito na vida dela ainda. Por isso que nós somos chamados a contar essas boas novas para todo lado. Tem muita gente hoje no nosso mundo que não sabe da boa nova, de que o sol raiou no domingo. Está morrendo sem o pão da vida. Por vezes a gente não quer contar para os outros, mas a gente precisa sentir esse mesmo peso. Vamos ficar sem contar algo bom assim? Vamos, queridos, embelezemos esses nossos pés. Saia correndo para contar essas boas novas, derrapando e batendo a coxa e rindo no caminho. Lembra de Kelvin Kipton, o maratonista, o grande esperança para boas novas de 2 horas? Favorito para o ouro olímpico em Paris e favorito a quebrar a marca de 2 horas em Berlim? Em fevereiro deste ano, uma péssima notícia chegou. Um acidente de carro no Quênia. Simples assim. A boa nova que nós esperávamos não chegou. E sabe, irmãos, muitas das boas novas que nós esperamos para a nossa vida serão frustradas pelas tragédias do mundo caído. Há enfermidades que não serão curadas, há situações da vida que não serão remediadas, há relacionamentos que não serão restaurados. A vida é assim. O mundo caído é assim. Porém, a melhor notícia está se espalhando. A notícia que remedia todas as outras. Nós vamos caindo e contando de todo jeito que pudermos. Hoje o rei olha para você e diz, eu lhe dou meu pão e meu vinho, eira e lagar, sua morte virou vida. E nós, como quem sonha, vamos contando uns aos outros que o cerco acabou. Não seremos destruídos, a noite passou, amanhã de domingo já está entre nós. E essa é a boa nova que nós, antigos leprosos, contamos para todo mundo que quiser comer e beber. O triunfo no qual nós não fizemos nada. Sofríamos pelo nosso pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, veio a nós. Paulo diz que a noite deste mundo já vai alta. O dia da volta dele já se aproxima. Esse sábado de espera em que vivemos está para acabar. Você não vai nem investigar para ver se é verdade? O que você perde em tentar provar e ver se Cristo é real? Ide e vede. E a você que já crê,
Essa é a boa nova para acalmar seu coração. O mundo vai ter seu amanhecer. O mundo vai ter sua ressurreição. E a ressurreição de Cristo é o que garante isso. Estamos aguardando, mas logo ouviremos a boa nova de que Ele voltou para fazer novas todas as coisas. E neste sermão, longo como uma maratona, eu digo-vos, alegrai-vos, somos vitoriosos. Vamos orar. Louvado seja, Senhor, pelas boas novas que chegaram a nós, de que o mal foi derrotado, de que a morte foi pega pelo pescoço, de que o pecado foi pago, de que o diabo foi esmagado. Louvado seja teu nome, em Jesus. Amém.